ali 400 profetas. E aqueles 400 profetas agradavam ao rei, queriam agradar ao rei, queriam agradar ao homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 3 fala assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Acabe, aleluia, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramate-Gileade? Perguntou para ele, o rei de Josafá perguntou para Acabe, e ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Aí eles já fizeram aliança. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 7 fala assim: então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem com quem poderemos consultar o Senhor, porém eu aborreço. Irmãos, Aleluia. os 400 profetas falaram que eles iam vencer, que eles iam vencer os sírios. Aleluia, que eles eram os sírios, lá de Gileade eles eram os sírios. E eles falaram que aqueles profetas profetizaram para agradar Acabe, para agradar Josafá. Aleluia, mas existia um profeta, aleluia, chamado Micaías. E esse homem, diz a palavra de Deus, que aborrecia, aleluia, o rei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei de Israel disse a Josafá, aleluia, porque Acabe, ele não gostava de Micaías, sabe por quê? Porque Micaías falava o que Deus mandava falar. Aleluia, tem muito pastor por aí, tem muito homem de Deus e mulher de Deus querendo só mel. Aleluia, ele não quer correção, ele não quer ouvir a verdade da palavra, ele quer ouvir o que é doce aos ouvidos dele, o que é suave aos ouvidos dele. Ele não quer ouvir a verdade da palavra do Senhor. Aleluia. E Micaías não temia, Micaías era profeta de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E diz aqui, né, que ele era um homem, entre 400 daqueles profetas, só tinha um que falava a verdade. E se a gente joga longe para a nossa vida espiritual, são tão poucos que entram dentro da casa de Deus quando profetiza, quando prega a verdade. Aleluia. Quantos têm pregado? Ai, irmãos, não tem nada demais isso, não tem nada demais aquilo. Agora o Senhor salvou o coração. Aleluia. Irmão, Deus quer você por dentro por fora, você de cabeça para baixo. Deus quer você da forma que você é, mas Ele quer o teu tudo. Aleluia. Ele quer tudo. A palavra diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que ter a mente de Cristo, não a mente do mundo. Quando o crente cocheando com dois pensamentos, o pensamento da igreja e o pensamento do mundo, o pensamento da igreja, o mundo da igreja, misturando tudo, irmãos, a partir do momento que tu aceita Jesus, a partir do momento que tu toma posição com Deus, o mundo, quando tu olha, você começa a se enojar. O mundo é sujo. Aqui na igreja eu sei que muitos não têm televisão. Lá na minha casa no Rio tem, na casa da mãe do Cléber tem. E às vezes eu fico ouvindo aquela novela favorita, se eu fico na casa da vizinha, na casa que eu estou, ali do lado. Vai ter agora um casamento lá, uma mulher largando o marido para ficar com uma lésbica, entendeu? E quando o crente vê aquilo e coloca o marido como praga, eu sei que ali na novela ele é um homem ruim, mas mesmo assim é o marido dela, entendeu? O inimigo tem que fazer, porque se a gente jogar aquilo ali como uma vida atual, se fosse uma coisa real, o que ela tem que fazer? Buscar Deus para aquele homem possa ser transformado, para aquele homem ser liberto e ser um bom marido. Mas o que aquele homem faz? Ser um homem ruim, um homem que está em cima de todas as mulheres, a mulher se desgosta do marido e
Satanás é sujo, né, irmão? Mas isso não entra na minha mente, não. O sangue de Jesus tem poder, porque está nojo. O pecado é sujo. Meu Deus. Aleluia! Satanás, ele vem para roubar tua alma. Ele vem para roubar teu reino. Mas esse, o pé de cordeiro, e por dentro é louco, devorador. Aleluia! O crente tem que vigiar, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz no versículo 10, aleluia, aí fala sobre os falsos profetas, aleluia, e se a gente for no versículo 12, aleluia, eles tentaram persuadir Micaías, aleluia, fala assim, versículo 12, e o mensageiro que for chamar Micaías, lhe falou dizendo, olha só que abuso, irmãos, o mensageiro que Acabe mandou para Micaías, olha o que ele falou para ele, versículo 12, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também, né, Micaías, a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Fala assim, ó, você tem que agradar o rei. Tu não chega lá não falando, ó, tu não começa a meter marreta lá no pastor. Tu não começa a meter marreta lá na irmã, não. Porque todo o profeta está falando do pastor. Tu vai ficar mal do teu lado, hein? Porque naquela época tacava no calabouço, entendeu? Jogava no poço, pendurava, tacava no cepo. Não era brincadeira não, irmão. Não era fácil não, irmão. Antigamente, ser profeta era só decapitado, era cortado no meio, era crucificado peso de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, irmão, Estevão foi apedrejado, aleluia, o próprio Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Não era brincadeira ser crente. Hoje o crente está debaixo da graça. Jesus Cristo orou por nós, se sacrificou e mesmo assim a rebeldia no meio da casa do Senhor. Mas antes, o povo chegava lá uma vez ao ano, lá, aleluia, no tabernáculo, para pedir perdão dos pecados. Um levava uma ovelha, ou levava um novilho, ou levava um pombinho quando era mais pobre, aleluia, para oferecer ao Senhor sacrifício. Mas quando virava as costas, continuava no pecado. E Deus olhou para o povo e falou assim, basta, estou farto, chega. Aleluia! Pensa que Deus é bom, irmão. Deus é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Tudo Ele sabe. Ele sabe o que você pensa. O pastor está vendo onde você está pisando, mas Deus está vendo. Não adianta. O que Ele fez? Ele olhou para baixo. Ele não viu um chute sequer. Aleluia! O que Ele fez? Eu vou me fazer homem. Aleluia! E aí Ele se fez Deus, homem. Deus se fez homem, que foi Jesus Cristo. E ali Ele se sacrificou como cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, meu irmão, quando você perdão pelo pecado, quando você aceita Jesus, Ele conhece o teu coração, Ele sabe se você aceitou mesmo ou se você não aceitou. Aqueles 400 profetas profetizaram que era bom para o rei, mas Deus sabe. Mas Micaías não, ele foi lá e profetizou o que Deus mandou ele profetizar. Aleluia. Aí no versículo 3 ele fala assim, né, no 14, no versículo 3, né? Porém Micaías disse, filho do Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Irmãos, preste atenção nessa palavra. Que o meu Deus me disser, isso eu